09. Cláudio, notícia sobre o Zaratio realmente não é boa. O Atlético agora confirmando que é uma ausência, né, Rezende? O Zaratio teve mesmo lesão leve, de acordo com o Atlético, confirmada no músculo posterior da coxa direita. O Zaratio vai ficar fora contra o São Paulo, contra o Palmeiras, nas próximas partidas do Galo, né? Vamos ver o tempo aí de recuperação dele, como lesão leve, menos mal. O Zaratio, que é uma peça importante aí do elenco. E o Everson, goleiro, vai ficar fora pela primeira vez do ano, no jogo de domingo contra o São Paulo. Ele recebeu o 3º cartão amarelo, mas vai viajar para a capital paulista amanhã, junto com o elenco. A ideia do Filipão é levar elenco completo. Lógico que o Zaratio vai ficar em tratamento em Belo Horizonte. O Vargas ainda é dúvida, porque vem reclamando de dores no joelho. Não está ainda fazendo todos os movimentos, mas os demais atletas todos disponíveis para esse jogo contra o São Paulo. Se for mexer, o Filipão já diz, poucas peças. A questão física define, mas pelo momento do Galo não dá para ficar pensando em poupar time, né? O mais importante é ganhar o próximo, porque quem sabe, ganha do São Paulo, a moral vai para lá em cima e o Galo aí entra com mais chances, né? Contra o Palmeiras na quarta-feira. Cirilo. Pô, Cláudio, sobre o Zaratio, o Edu, o Atlético enxergou uma necessidade grande de contar com ele no jogo contra o Flamengo, e eu acho que, vou voltar no tema pressão, a necessidade para ontem de vitória fez com que o Zaratio fosse utilizado, e aí não estou aqui falando que eu não utilizaria, que se eu estivesse lá, enfim, alguém falou, alguém deu a autonomia para que ele fosse utilizado, ele disse que estava à disposição, foi para o jogo, jogou muito tempo, e no jogo seguinte, com 20, 30 minutos, acabou estourando. Volto no tema da pressão, pela necessidade urgente de vitória, um cara que é um destaque do meio campo acabou sendo utilizado naquele jogo contra o Flamengo e na sequência no jogo contra o Palmeiras também. Como o Atlético pode lidar com essa questão de meio campo? O que você faria? O meio campo do Atlético, que tem agora uma nova formatação, com 2 caras que antes jogavam como primeiro cara ali do setor de meio campo, estão jogando juntos, o Otávio e o Batalha. O Igor Gomes foi quem entrou no jogo passado na vaga do Zaratio. É o Igor mesmo o cara que tem que jogar? O Johan, que voltou a jogar agora contra o Palmeiras, entrou alguns minutos, poderia ser o cara utilizado? Ou cai na mesma justificativa do Zaratio, um cara que estava muito tempo fora? Como é que você enxerga esse meio campo do Atlético? Ou seja, é muito difícil, né? Até porque a gente não sabe qual é o pensamento do Filipão para o final de semana, né? Se ele vai segurar mais jogadores, se ele vai poupar alguém, pensando no jogo da Libertadores diante do Palmeiras. É fundamental que o Atlético acredite, né? Por mais que os resultados não venham, por mais que o desempenho não agrade, você ter 1-0 contra, você segue vivo na competição, mesmo jogo sendo em São Paulo. Então, se o Atlético entregar os pontos, aí não justifica, né? Então, é fundamental que o Atlético ainda esteja acreditando, ainda que o Palmeiras seja amplamente favorito, já era antes da vantagem. Com a vantagem, então, é mais favorito ainda. Mas especificamente para esse jogo contra o São Paulo, eu já havia dito no pós-jogo contra o Palmeiras, né? Que eu não pouparia. A situação do Atlético no Campeonato Brasileiro ela é muito delicada. A cada rodada o Atlético vê o grupo de zona do rebaixamento se aproximar perigosamente. O Atlético não foi um time montado para brigar contra rebaixamento. E quando equipes que não são montadas para esse campeonato chegam nesse campeonato, elas têm muita dificuldade em dar a volta por cima. E a gente já viu N exemplos acontecerem no Campeonato Brasileiro. Então é muito perigoso, o Atlético precisa sair dessa zona perigosa o quanto antes, ou de perto dessa zona perigosa o quanto antes. E para sair você precisa vencer. E para vencer você tem que ter em campo seus melhores jogadores. Então o Filipão ele tá numa sinuca de bico. Ele tem um jogo importantíssimo no meio de semana e outro jogo importantíssimo antes. No final de semana vai pegar um ambiente hostil, e o hostil é no sentido de estádio cheio, torcida empolgada, porque o São Paulo promete estrear jogadores importantes. Então não vai ser fácil, a vida do Atlético não tá fácil, e montar esse meio de campo, Cirilo, eu testaria contra o São Paulo um meio de campo sem o Otávio. O Otávio ele não vem fazendo grandes jogos, então você pode trazer o Batalha para a posição de primeiro volante, tentar colocar alguém à frente, um Igor Gomes, ou trazer até um Rubens. Por que não utilizar o Rubens, cara? O que acontece com o Rubens? Sumiu, né? Que tem ótimos números, é um jogador que sem a bola entrega demais. O Atlético, quando o Rubens está em campo, defensivamente o Atlético faz jogos melhores.
Só que o Rubens é pouco utilizado. Talvez na cabeça do Filipão seja apenas lateral esquerdo. E a gente entende. Se o Rubens é na cabeça do Filipão apenas um lateral esquerdo, como era na cabeça do Eduardo Cudê também, justifica-se. O titular é o Arana, né? Então ele vai ser reserva mesmo. Mas eu gostaria de ver o Rubens mais pelo centro, talvez atuando como um segundo homem de meio de campo, ou até mesmo um terceiro homem de meio. E o principal, Cirilo, eu já venho batendo essa tecla há muito tempo e eu não vou sossegar, porque assistir o Hulk jogando de costas para a zaga adversária, tomando trombada o jogo inteiro, e quando o Hulk pega essa bola de frente, ele rende, e no lance seguinte ele já está de costas outra vez tomando porrada. Enquanto o Filipão não tirar o Hulk da posição de centroavante, eu acho muito difícil o Hulk render. E se o Hulk não rende, o Atlético perde muito, porque o Hulk é disparado o principal jogador do time. Eu acho que é um grande desperdício de talento, né? Estamos falando do melhor jogador do time. O Hulk não vem rendendo desde que o Filipão chegou ao Atlético, isso é muito claro. E eu acho que passa totalmente, sim, por isso que você está dizendo, por conta dessa função. Você tem que priorizar, você tem que privilegiar o cara que é o destaque do seu time. Você não vai pegar o cara que é o melhor do seu time jogando da maneira que ele gosta de atuar e fazê-lo jogar de outra maneira e não enxergar que isso está atrapalhando o desempenho dele. No elenco você tem alternativas. Tinha até um torcedor aqui, ó, o Flávio Nogueira. O Allan Kardec, por que não joga? Eu acho que pode ser o Kardec, poderia ser outro também. O Paulinho estava jogando centralizado até outro dia, né? Pois eu acho que existem alternativas. Por exemplo, eu gostaria de ver o Hulk jogando como um ponta de lança. O ponta de lança, ele atua atrás do centroavante. Ele não é o articulador, o camisa 10. Mas ele se posiciona ali numa zona intermediária com total liberdade de circular. Na direita, na esquerda, centralizado e tabelando com esse centroavante. O centroavante jogar de costas pro zagueiro. É o que o Kardec sabe fazer na área. As alternativas, pelo lado direito, eu gostaria de ver o Zarate. O Zarate está fora. O Pedrinho pode fazer essa função de trocar com o Hulk. Às vezes o Hulk cai pelo lado, o Pedrinho faz a diagonal pelo centro, vice-versa. O Pedrinho tem a capacidade de articular também. Pelo lado esquerdo, você traz o Pavon da direita para a esquerda. E, cara, o Paulinho, ou ele vai pro banco... Tá mal, né? Tá mal. Fez um bom jogo contra o Flamengo, ponto. Ou ele vai pro banco, ou ele joga como esse cara mais centralizado, que eu não gosto também. Então seria o Kardec e Paulinho no banco, você ganha uma boa opção no banco de reservas. Pra mudar um jogo? Exatamente. E monta um meio de campo com o Batalha de primeiro volante. Você pode ter o Rubens mais pelo lado esquerdo, o Paulinho pelo lado direito, com o ataque com Hulk, Kardec e Pavon, só que o Hulk jogando como um ponta de lança, trocando de posição com o Pedrinho. Então são alternativas que o Filipão poderia testar, mas o Filipão, a gente conhece, ele é muito conservador e eu não consigo colocar a culpa apenas no Filipão. O Filipão tem um modo dele de trabalhar, a ideia dele de jogo. Se a coisa não está andando, e a gente já imaginava que o Atlético jogaria mais ou menos dessa maneira, a culpa não é só dele. Teve gente que pensou no nome dele, teve gente que contratou e tem gente que aposta no trabalho do Filipão. Então a culpa tem que ser dividida. E o que você acha de curtir o pôr do sol da sua varanda, morar bem localizado?